Olá, meu nome é Francisco Canuto Holanda, filho de José Barbosa Holanda e de Isabel Canuto Holanda. Fazendo uma pequena reflexão sobre a família. Nós sabemos que a família é a célula principal da sociedade. E quando a família não vai bem, a comunidade também sofre, a sociedade também sofre. E vamos entender um pouquinho da origem da família. Observando essa gravura, nós vemos aí a Terra. Esse planeta que gira em torno do seu eixo 24 horas. E girando em torno do Sol, no movimento de translação, 365 dias, alguns minutos a mais. Cada estrela, temos ali a Lua, que gira em torno da Terra. E a Terra vai girando em torno do Sol. Cada um seguindo a sua órbita. Não há desvio de nenhum milímetro. Cada um em perfeita ordem e harmonia. A distância da Lua para a Terra é precisa, exata. Não poderia ficar mais distante e nem mais próximo, porque tudo seria alterado aqui em nosso planeta. A mesma precisão da Terra até o Sol. Cada um em seu devido lugar. E aqui no centro eu apresento essa árvore. Ela tem suas raízes na terra, no solo, de onde ela tira a seiva para seu alimento. E essa seiva, ao ter contato com a luz do sol, forma a clorofila, a cor verde das plantas, e nessa fusão vem a produção do oxigênio, que é tão necessário para a vida humana. E os seres vivos devolvem para as plantas o gás carbônico. E assim, nessa belíssima ordem, todo o ecossistema funciona para o bem de todos. Mas falando aqui da família, né? Essa planta, essa árvore, que está com as suas raízes na terra. A terra girando no seu eixo, também girando em torno do Sol, tanto o movimento de rotação como translação. Também temos um movimento que a Lua faz em torno da Terra, formando assim os meses, 4 semanas, que são as 4 fases da Lua. A família formada a partir desses 2 galhos. Um desses galhos é o homem, é o marido. E esse outro galho é a mãe, é a esposa. Para que haja essa perpetuação da família, nós vemos aí o pólen sendo acolhido pela outra flor. Não nasce menino se não tiver o óvulo e o esperma. Ou seja, o menino tem 50% da mãe e 50% do pai. Mesmo que não sejam criados juntos com seus pais, mas no seu gênese, no seu gene, nas suas células, na sua matéria, e não só na matéria, mas no cérebro,
nos neurônios, na troca de energia. Tudo está ligado à sua origem, que é o pai, que é a mãe. Aí nós vemos os dois filhos. O primeiro e o segundo. Cada um na sua função. O pai tem a sua função de pai e marido na família. A esposa tem sua função de esposa e mãe na estrutura familiar. E cada um dos filhos trazendo tudo de seu pai, tudo de sua mãe. Como vivemos em sociedades e somos influenciados por comportamentos, ações, ideologias, crenças, expressões artísticas, culturais, isso vai sendo incluído em nossa maneira de pensar e de agir. Quando nós deixamos de reconhecer a importância de termos um pai, a importância de termos uma mãe, quando nós não percebemos que cada um tem sua história e que nós não podemos mudar nem interferir na história do pai nem da mãe, mas tirar lições para as nossas vidas. Se em algum momento, por causa de uma separação, de uma controvérsia, de uma briga, de um acidente, de uma traição, de uma separação, de uma agressão, isso acarreta problemas e traumas nos filhos. E que se eles não conseguirem perceber que a história do pai é do pai, que a história da mãe é da mãe, e que eu preciso construir a minha própria história, eu terei a tendência de repetir o meu pai ou repetir a minha mãe. Mas eu posso fazer diferente, ser uma cura, ser uma bênção, a partir do momento que eu aceito a bênção do pai e a bênção da mãe. E uma lição importante que deveremos entender é que meu pai não é os seus erros, seus fracassos, suas falhas, seus traumas, seus medos. Ele é um ser humano que fez parte do momento em que eu fui gerado. Saí dele. Da mesma forma a minha mãe, né? Ela tem seus defeitos, suas falhas, seus erros, mas ela não é aquilo ali. Ela é uma pessoa, um ser humano, que deu a sua contribuição para que eu existisse. Então eu preciso amar, respeitar meu pai e minha mãe, receber a bênção deles, independente da vida que eles tiveram, da sua história. E aí eu vou construir uma história. Eu preciso ter essa consciência para que eu possa quebrar o ciclo que repete as frustrações, os traumas, que terminam sendo refletidos nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, para que tenhamos uma vida próspera, uma vida saudável, ou seja, vida em abundância. Eu preciso analisar a história e modificar essa história, transformar essa história em uma nova realidade. Mas para que eu possa compreender e mudar, superar e viver bem, eu preciso entender, compreender meu pai, minha mãe, passar a conhecer a mim mesmo, saber o que
influenciou no meu comportamento, nas minhas ações, nos meus traumas, nos meus sentimentos e ressentimentos, eu preciso estar livre. E para isso, eu preciso aceitar e não negar. E como cristão, eu vejo mais além. Um Criador que fez os céus e a terra, os astros, o sol, a lua, colocando cada um no seu devido lugar, coordenado por leis que não são alteradas e que fazem e que atuam na existência da vida. Esse Deus é chamado por seu Filho, Jesus, como agricultor. Ele não é o universo, ele não é a terra, ele não é a natureza, mas ele colocou as coordenadas que fazem tudo se ajustar no seu devido lugar. E para que eu tenha uma família feliz, abençoada, vencendo os traumas, as dores, os ressentimentos, os fracassos, eu preciso olhar para esse Deus criador do universo e aceitar que Ele coordene a minha vida. Mas aí eu preciso fazer a minha parte. Cultivar bons sentimentos, valorizar a minha origem, amar meu pai, minha mãe, perdoar suas fraquezas, seus erros, não ficar lembrando, não ficar sofrendo, mas lembrando que o Criador tem um propósito na nossa vida, que a gente seja uma árvore que cresça, que produza flores e frutos. E no fruto tem uma semente. E essa semente é que são novas vidas. Na fecundação se produz o fruto, dentro do fruto tem a semente, e essa semente é nova vida. São novas árvores, novos seres que passam a existir. Isso é a nossa família. Então nós precisamos parar, refletir, analisar as questões que interferiram no nosso crescimento, na nossa estrutura física, mental, intelectual e espiritual. Então nós somos importantes para o Criador, assim como o planeta, os astros, os vegetais, os animais, todos vivendo uma dinâmica em que todos possam contribuir e ser beneficiados. Assim como a planta produz oxigênio e nós recebemos esse oxigênio para que o sangue circule em nossas veias, seja nutrido e execute as suas funções em todas as atividades do nosso funcionamento do nosso corpo. Assim também como nós lançamos o gás carbônico no ambiente que é absorvido pelos vegetais. Então existe uma dependência em nós e a natureza. Nós cuidamos da natureza para receber o alimento que a árvore produz. E como família, precisamos entender hoje que o papel e a função de um pai é única, que o papel e a função da mãe também é única, e que a mãe tem a sua própria história e ela cuida da sua própria história, o pai tem a sua própria história e cuida das suas próprias histórias. Mas quando eu interfiro na história do meu pai, na história da minha mãe ou dos meus irmãos, isso começa a trazer desequilíbrio.
E o desequilíbrio na estrutura, nos relacionamentos, é o que causa traumas. Nós precisamos aprender a respeitar a opinião, os gostos e as decisões de nossos irmãos, de nossos filhos e de nossos pais. Nós precisamos entender que cada um de nós somos um indivíduo que está entrelaçado nesse ecossistema que é cuidado, que é mantido, que é sustentado por um Criador e que tem cuidado de nós. Então não é as dores que você está sentindo hoje, não são as frustrações que você está sentindo hoje, não é o desespero que está tomando conta da sua vida que vai destruir, porque existe uma força superior que mantém cada átomo, cada elemento da natureza em perfeita ordem. Nós precisamos aprender, respeitar a natureza e nos curvar diante do Criador, que muitas vezes permite a dor, permite a aflição, permite as frustrações, as perdas, porque deseja que a gente cresça, que a gente seja uma árvore que venha produzir flores e frutos, para que esse sistema funcione bem. Tá certo? Medite nestas palavras e vamos superar tudo com fé, com esperança e com amor, assumindo cada um de nós a nossa função na estrutura familiar e respeitando o espaço do outro, não repetindo a sua história, mas construindo a nossa própria história. Que a sua família seja abençoada. Eu pergunto a você, você recebe a bênção do Criador? Você aceita ser abençoado? Você aceita a sua posição, a sua função dentro dessa estrutura?